Obrigado, professora Denise. Então, agora, a professora Ângela Wise, atual e nova secretária regional da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Então, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor José Vicente, que é aqui o nosso diretor do ILEA. E um prazer estar na mesa com o professor Rui, nosso reitor, o professor Carlos Alexandre Neto, nosso ex-reitor e meu colega no Departamento de Bioquímica, e a professora Denise Leite. É um prazer estar aqui. Eu não sei falar sentada, né, porque eu sempre dou aula de pé e eu tenho que treinar esse quesito, então eu vou levantar para eu ficar mais à vontade, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre aquilo que eu tenho mais experiência, que é sobre a pós-graduação e como é que eu vejo essa questão da pós-graduação no sentido dela se popularizar, ou seja, de maneira que como é que nossos alunos e nós mesmos podemos ir para a sociedade. Porque como a professora Denise e todos, o professor Rui e o professor Alex falaram, nós temos que resistir. E eu acho que uma das formas de resistir é nos unirmos e pedirmos apoio para a sociedade. Talvez já deveríamos ter feito isso há bastante tempo, mas nunca é tarde, né? Eu comecei a fazer essas atividades em 2012, que eu venho desenvolvendo um trabalho em escolas públicas de Porto Alegre. E esse trabalho, ele foi aumentando e eu acho que ele só tem, assim, coisas positivas. Tanto para nós alunos, tanto para os alunos, quanto para nós, professores, e também para aquelas crianças que precisam tanto de nosso apoio, né, no sentido de estimulá-los. Talvez, assim, claro que o papel do professor ali é fundamental, mas o que nós fazemos lá é incentivar o gosto pela ciência, o gosto pelo estudo. Então, a gente leva temas de diferentes formas para que eles possam ver aquilo de uma forma mais criativa. Então, por que eu acho que nós devemos debater sobre ciência e popularizá-la? Porque o bem-estar, ou seja, a educação, a saúde, a sociedade precisa do nosso conhecimento. Nós fizemos ciência para que a população, para que a sociedade usufrua daquele bem. Então, é uma forma, então, de nós melhorarmos então, o bem-estar da sociedade. Nós fazemos, se nós popularizarmos a ciência, nós vamos também melhorar a segurança, porque se nós estimularmos aquelas crianças a estudarem, a terem uma atividade, virem a importância do estudo, aquelas crianças também vai haver um menor índice de crianças que acabam desistindo da escola. E também a sobrevivência, nós precisamos da ciência para sobreviver, né? Olha o caso das vacinas, que houve um debate até há pouco tempo. As pessoas não queriam mais se vacinarem porque aquilo ali fazia mal para a saúde. Ou seja, nós temos que ir lá e dizer, não, a vacina é muito importante. E se nós estamos aqui, se houve um aumento muito grande na longevidade, é porque existem as vacinas. O número de crianças que morriam tempos atrás era muito maior do que agora, e mesmo adultos, por quê? Porque houve a criação da vacina, da penicilina, etc. Então, nós devemos então debater sobre ciência e popularizá-la, em relação ao bem-estar, a segurança e a sobrevivência, né, que são objetivos que devem ser perseguidos pelo desenvolvimento científico, levando à humanidade. Os resultados de nossa pesquisa, nós não fazemos trabalhos de pesquisa para que fique nos artigos científicos que nós publicamos. Isso é muito importante. E eu realmente, né, se eu for, uma coisa que me gratifica muito, cada artigo que aceito, eu realmente fico muito feliz, como se fosse o primeiro. Porque eu acho que a gente trabalha com esse objetivo, de ter uma ideia, depois testar essa ideia e ver um resultado e publicar esse resultado. Isso é importante para quê? Para que a ciência avance. Então, outro pesquisador vai ler meu artigo e a partir dele vai surgir uma outra ideia. E assim vai avançando a ciência. Mas nós não podemos pegar nossos artigos e somente publicá-los em revistas internacionais, principalmente na área de neurociência. Nós precisamos também mostrar para a sociedade por que aquele artigo foi importante. Por exemplo, nós trabalhamos no laboratório com Ritalina. Hoje a Ritalina está sendo uma epidemia, ou seja, as pessoas estão tomando Ritalina para estudarem, para fazer uma prova. Prejudica muito o cérebro. Então, nós temos que mostrar para a sociedade que isso aí também é perigoso. Tem que haver um cuidado em relação ao uso da Ritalina. Se a pessoa realmente tem déficit de atenção, ela tem que tomar esse medicamento, mas se não, ela tem que evitar, porque isso pode trazer consequências graves, inclusive uma doença de Parkinson no futuro.
Um outro aspecto importante é o seguinte, a pesquisa científica e tecnológica, ela também tem que ser discutida com a sociedade. O que a sociedade precisa? Eu acho que isso também, as ideias também podem surgir da sociedade e a partir dos nossos resultados, então, a sociedade poderá, então, utilizar esses resultados para melhorar a sua qualidade de vida. Pode passar, por favor. Bom, a divulgação científica começou há muitos anos atrás. E essa divulgação científica, agora ela vem crescendo, mas ela começou há muitos anos atrás, e ela é muito importante porque, como já falei para vocês, é uma forma, então, de prestar contas à sociedade daquilo que nós gastamos com o dinheiro público. Auxiliar na aprendizagem e o gosto pela ciência, ajudar a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, envolvendo temas como saúde, doenças, envelhecimento e outros, e ainda prover informação qualificada aos cidadãos sobre temas que envolvam aspectos científicos, que isso vai interferir depois na decisão política. Por exemplo, uso de animais em laboratórios. As pessoas têm que entender que as pessoas são contra, mas não sabem qual é a importância do uso desses animais. Nós não podemos abrir o cérebro de uma pessoa e estudar, retirar um pedaço do córtex cerebral e estudar. Não, nós temos que começar a estudar em modelos animais, que é muito importante, que é a partir do modelo experimental, da ciência básica, que passa, então, para o estudo clínico, que isso é chamado, então, de translação. Um outro aspecto importante é discutir o aborto, a violência, a proteção do meio ambiente e muitos outros aspectos que são muito importantes que a sociedade entenda. A sociedade entendendo, ela vai nos ajudar, então, a discutir a tomada de decisão do governo, para nos apoiar. Se ela não entender, ela vai contra, simplesmente vai contra. Então, nós temos que discutir muito isso. E, nesse momento, eu acho que é muito importante, por quê? Porque a sociedade, como o professor Rui falou, o professor Alex falaram, o que acontece? A sociedade, ela está muitas pessoas contra a gente. Eu fui no salão de beleza uns dias atrás e a moça disse, na URGS ninguém dá aula. Puxa vida, sabe? Eu tive vontade de chorar de ver aquilo ali. Como é que a pessoa que não conhece vai dizer uma coisa daquela? Senhora, como é que você está dizendo isso? Aí, de uma forma doce e delicada, eu disse para a senhora está mal informada, a senhora tem que se formar mais. Né? Eu acho que seu filho, daqui a pouco, vai querer estudar na URGS. Eu tenho certeza que a senhora vai querer que seu filho estude na URGS. E por que a senhora vai querer isso? Porque é melhor. Então pense nisso. Não saia falando coisas que não são verdades. Então eu acho que nós temos que ir plantando sementinhas, e vai ser árduo. Mas eu acho que, quem sabe, eu vejo isso como um pouco de positivo. Eu acho que nós vamos nos unir e nós vamos tentar reverter a situação. E eu acho que uma das formas é ir para a sociedade e mostrar para a sociedade aquilo que nós fazemos. Pode passar. Bom, quais são os principais desafios da divulgação científica hoje no Brasil? Ela tem que crescer em todos os segmentos sociais. Ela tem que entrar na escola e entrar na sociedade. Eu acho que tem que haver uma colaboração entre os cientistas e a mídia. Então, a mídia, eu vejo isso na mídia aqui do Rio Grande do Sul. Muitas vezes ela publica um trabalho que é publicado lá em São Paulo, que eu acho que é importante, nossos colegas também trabalham muito bem, mas por que não publicar o que é feito na URGS? Muitas vezes o assunto é discutido aqui, ele é debatido aqui, é uma linha de pesquisa de um grupo de pessoas, e isso não é abordado aqui no Rio Grande do Sul. É buscado lá, na USP, ou é buscado no exterior, para mostrar o mesmo resultado, ou similar, dentro daquele contexto aqui. Bom, então, a ciência hoje, ela é muito importante. A ciência não é porque agora eu sou secretária regional da SBC, mas a ciência hoje, ela começou lá em 1900 e poucos, com o José Reis, foi ele que criou o jornal da SBC, acho que foi em 1948. E esse professor José Reis, ele tem um papel fundamental na divulgação científica do Brasil. O professor José Reis, ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e ele foi um dos pioneiros da divulgação científica. E ele, então, foi um dos presidentes da SBC, e também criou esse jornal da ciência hoje, da SBC, que é muito importante. Antes dele tinha o professor Roquette, que não sei se vocês conhecem, esse professor Roquette, ele era médico, ele era antropologista, ele era sociólogo, ele trabalhou com o professor Rondon, e ele criou o rádio difusão.
E através do radiodifusão, ele distribuía a cultura, ele falava sobre cultura e educação. Então, esse professor, ele antecedeu ao professor José Reis, e ele tem uma importância muito grande na difusão científica brasileira. Posteriormente, agora mais atualmente, nós temos o professor Leopoldo Denez, eu estou falando na nossa área, porque eu conheço mais, né? Ele trabalhava muito com mitocôndria, com energia, que em outro momento poderia falar mais detalhes. O professor Roberto Leite, que é o nosso presidente da Rede Nacional de Neurociência. E ainda temos o professor Ildeu de Castro Moreira, que é o atual presidente da SPC, que ele é um dos grandes divulgadores da ciência também no Brasil. Então eu acho que é muito importante que nós divulguemos a ciência, que nós mostremos para a sociedade o que nós fazemos e o quanto ela pode usufruir daquele resultado. Qual é o veículo? Eu acho que o veículo, cada um usa o seu veículo, mas o importante é que aproxime a ciência do cidadão e da criança. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Pode passar. Bom, divulgar ciência para criança e para adulto, o que é mais importante? Eu acho que ambos são importantes. Eu prefiro divulgar para criança, mas o outro pesquisador poderá ter a vontade de divulgar para adultos. Ambos são importantes, só que o foco é diferente. O objetivo na criança é um objetivo educacional. E o objetivo no adulto é a informação que vai garantir a ele o exercício da cidadania. Então eu acho que ambos são muito importantes na questão da divulgação. Então, por exemplo, se nós pegarmos assim, a maioria dos cientistas tem dificuldade de levar para o leigo. Então eu acho que se o nosso aluno de pós-graduação, voltando, quando ele vai para as escolas ou ele vai dar uma palestra, ele tem que adequar a sua linguagem. E isso é muito importante, isso é um exercício. Não é fácil tu falar isso de uma forma simples se a gente está acostumado com aquela forma técnica. Então, uma das formas, por exemplo, nós temos que aprender e nós temos que treinar muito para falarmos para a sociedade. Então, por exemplo, se eu falar com o meu cientista, o professor Alex, por exemplo, o que são células de Purkinje, ele vai entender, porque ele trabalha com isso, ele vai, as memórias vão ser rapidamente evocadas e ele vai responder. Agora, para o leigo, é muito difícil aquelas células de Purkinje. Se for para um adulto leigo, eu posso dizer, são células motoras de uma região do cérebro chamada cerebelo, que fica aqui atrás no cérebro, na cabeça. Se for para uma criança, são as bolinhas cheias de cabelo que são muito importantes para dar ali a questão motora, para que o indivíduo se equilibre, para que ele não caia a todo momento. Então, quando a criança começa a se desenvolver, ela tem que ter um equilíbrio, motor, e isso a gente pode explicar para a criança. Então, tem uma linguagem diferente. Nós temos, então, que treinar essa linguagem. Não é simples, não é simples. Isso é um exercício. Nós somos criativos, então nós podemos. E por falar em criatividade, gostaria de retomar, acho que o professor José Vicente falou, criatividade, eu acho que é inteligência se divertindo. Eu acho que a gente também, em qualquer idade, tem que ser criativo, né, professor? Até os 20 anos não dá, né? Pode seguir. Bom, aqui eu só vou mostrar para vocês que nós fazemos, então desde 2012 eu faço atividade nas escolas públicas, eu levo meus alunos de pós-graduação, e isso surgiu porque eu vi umas balinhas de goma, e aquelas balinhas de goma me deram, eu pensei em uma molécula de DNA, e a partir da molécula de DNA eu pensei na célula, aí eu criei toda uma molécula de DNA, e nós fomos para as escolas públicas. Foi muito gratificante, as crianças pensam muito, tanto é que uma das crianças, a gente diz, que uma fita da mãe, uma fita do pai, e aí um menininho disse, professora, agora eu sei por que eu sou míope. Foi a única coisa que eu herdei do meu pai. Então a gente vê que a criança raciocina, a criança tem vida, ela tem um olhar, ela está buscando alguma coisa. Nós temos que incentivar essas crianças. E é lindo de ver. Pode seguir, por favor. Bom, aí como meu grupo de pesquisa é meio grande, tem uns 15 alunos, mas aí eu achei pouca gente para ir para um monte de escolas, Então eu resolvi criar uma disciplina no curso de pós-graduação, que ela é aberta para todos os cursos de pós-graduação da URGS. Então, tem muitos alunos aqui, tenho certeza de mestrado, doutorado. Então, por favor, a nossa disciplina está aberta lá, vocês podem se inscrever. Não é porque eu sou a coordenadora da disciplina, que fui a criadora, mas é uma disciplina muito legal, porque essa disciplina ela tem um viés interdisciplinar. Então, se um aluno da engenharia quiser fazer um trabalho junto com um aluno da educação, um aluno da bioquímica, todos serão bem-vindos. E eu acho que todos crescem. Não pode ficar cada um no seu grupinho, sabe? A gente tem que conviver com outras pessoas. E conviver com outros olhares é muito importante, essa questão da interdisciplinaridade. Então, aqui,
Então, criando essa disciplina, eu ampliei o número de alunos que vão para as escolas. E é muito interessante porque todas as pessoas ficam muito contentes em realizar as atividades e também o aluno acaba aproveitando. São vários assuntos que são discutidos. Uma das pessoas, das alunas que fez a disciplina foi a Fabiane, e depois ela quis ser minha orientanda. E ela criou, e a gente vê assim, quanto interessante, quantas pessoas são criativas. A dissertação de mestrado dela foi ela é professora de química e via que os alunos tinham dificuldades em estequiometria, mol, lembra do mol, né, molaridade, lembram disso, né? E aí ela criou uma revistinha, um quadrinho, em que o Paulinho, ele tinha dificuldade em química, e ele não sabia, e a mãe não deixava sair porque ele queria sair com os amigos. Aí ele se esforçou tanto que ele aprendeu. E depois ele foi para a festa, e ele resolveu contar para todas as amiguinhas lá, e aí achou uma moça também que era apaixonada por química, e aí eles se apaixonaram e casaram, etc e tal. Então essa é a história do Paulinho, que quem quiser ver pode pegar na página da URGS. O próximo. Esse aqui é um aluno que eu tive também de mestrado, que chama-se Francisco, ele trabalha na TV da URGS, e ele me conheceu aqui quando eu dei uma palestra sobre essas atividades das escolas, e o Francisco, então, disse, professora, eu gostaria de ser seu aluno. Tá, mas Francisco, tu formaste em quê? Em cinema. Eu disse, puxa, mas é meio difícil, né? Mas vamos ver. Aí, o Francisco acabou criando, fazendo uns vídeos, ou seja, um trabalho audiovisual com as crianças de uma escola pública de Porto Alegre, em que as crianças faziam, ele usou esses objetivos da ONU, e aí as crianças usavam esses objetivos e acabavam criando vídeos delas próprias. Então foi bastante interessante esse trabalho do Francisco. Este ano, esse aluno, que também cursou a disciplina e acabou depois fazendo doutorado comigo, ele é o Marlon, professor de uma escola, Instituto Federal, e ele fez uns joguinhos, para aplicar em escolas de ciência. Então, junto com a professora da escola, eles criaram joguinhos para que as crianças pudessem entender aquela área da ciência, e foi muito interessante, porque teve um resultado bastante positivo. Publicamos esses artigos, e nós também, a minha primeira patente, nós patenteamos a inovação, a professora patenteamos esse jogo, então é a minha primeira patente, eu fiquei muito feliz, porque tenho então a patente que é nos jogos. Muito obrigada. Bom, então, essa disciplina que eu criei, que eu tenho muito orgulho de ter criado, essa disciplina, então, a partir dela foi feito um trabalho que foi publicado recentemente numa revista, e onde se discutiu com os alunos por que era importante, para que foi importante aquela disciplina para eles. E o que mostrou, pode passar, por favor? Estou sendo meio rápido para não atrasar muito. O que é interessante mostrar que tanto o maior número de alunos que fazem disciplina, lógico, é do PPG Bioquímica e do PPG Educação em Ciências e Ciência da Vida, que é onde eu oriento. Pode passar. E aí mostra, assim, uma das motivações que eles responderam por que cursar a disciplina foi realmente a difusão do conhecimento científico, a experiência com a educação básica e o compromisso ético, político, social. Então a gente vê que os alunos têm esse interesse, que nós precisamos fazer com que eles também tenham mais chance de participar dessas atividades fora da academia, então, nas universidades, nos colégios, né? Também, o que mudou para ele? A conscientização da importância de difusão do conhecimento científico. Porque ele chega lá e ele vê que aquela criança, se tu estimular aquela criança, com certeza aquela criança tem vontade de aprender, aquela criança tem tudo para dar certo. Ela não vai dar certo porque, muitas vezes, ela tem que ver, o fato de ela ver pessoas novas também para ela é interessante. Ela gosta, ela acha todas as pessoas bonitas. A gente vai todo mundo de aventalzinho branco, eles fazem filmezinho, a gente mostra sobre o Zika, por exemplo, que falam sobre as bactérias, sobre os vírus, sobre o lixo, porque a maioria das crianças, elas têm, os pais são catadores de lixo, então a gente mostra que todas as profissões são importantes, e o quanto é importante, né, termos aquele tipo profissional, então isso aumenta o ego daquela criança. Então é um trabalho muito, muito bonito. Contribuição da disciplina na formação de atuação. Por que a gente perguntou sobre esse viés? Porque existe todo esse trabalho da CAPES em função da importância de aumentar a questão relacionando os PPGs
a formação de professores. Então, a gente fez essa pergunta e eles acharam que é muito importante eles terem essa experiência, né, com a sociedade, com as crianças, até mesmo para melhorarem a linguagem científica, ou seja, transformar a linguagem científica numa linguagem mais popular, para que as pessoas possam entender, e para exercerem também a questão didática, porque eles têm poucas oportunidades de desenvolverem sua ação didática. Bom, então dos alunos, ele falou isso, que nunca havia tido experiência, então ele está no doutorado, ele faz doutorado, e ele disse, nunca havia tido experiência de lecionar no ensino básico, então isso foi uma grande contribuição para a minha formação. Além disso, pude ver a realidade das crianças daquela escola, que vem de origens mais humildes, e observar o interesse delas pela ciência e pelos experimentos realizados foi muito bom. Então a gente vê assim o quanto isso é positivo. Para vocês terem uma ideia, nós fomos, era uma sexta-feira muito quente, nós fomos numa escola Mário Quintana, e realmente, lógico, não tem split, né, não tem ar-condicionado, e a gente ficou a tarde inteira lá, e quando nós estávamos indo, veio um menininho correndo atrás de mim, aí eu falei que se fossem muito estudiosos desde agora, eles seriam nossos alunos, né, que a URGS era gratuita, tinha almoço gratuito, eles acham muito interessante. E aí, quando eu estava indo embora, ele veio correndo atrás e disse assim, cientista, até daqui a 10 anos. Então, ou seja, a gente planta uma semente naquelas crianças, sabe? A gente planta uma semente e eu acho que isso é muito gratificante. E eu não terceirizo. Eu vou junto, não vou com todas as oficinas, porque senão eu tenho que fazer meu trabalho de pesquisa, né? Mas eu procuro a cada semestre ir 2, 3 oficinas, porque eu acho que a gente pode também terceirizar. Como diz aquele ditado, né? O olho do dono engole do gado. Pode passar? Bom, então, em considerações finais, que a política de extensão dos PPGs na educação básica se constitui como uma ação complementar na formação dos discentes em todas as áreas, que eu acho que é muito importante. Aqui só vou mostrar para vocês, só vou dar um exemplo. Eu tentei várias vezes, eu quero dizer algo positivo agora aqui, fechar com algo positivo, que eu também acho que nós estamos num momento muito difícil, mas acho que nós podemos ainda mostrar para a sociedade o quanto nós somos importantes e quanto o nosso trabalho é importante para a sociedade, e para eles entenderem isso. E nesse viés eu gostaria de comentar que esse nosso trabalho foi publicado, né, em vários, tanto em revistas quanto também na mídia, e o CNPq publicou, e eu tenho tentado desde 2013, mais ou menos, falar com a CAPES, para explicar para a CAPES que eu gostaria de falar para outros cursos de pós-graduação, para outras universidades, tentando replicar, porque eu acho que no Brasil nós temos um defeito muito grande de não replicar essas coisas positivas, e não consegui. Olha, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, né, e tenho, assim, uma certa facilidade, e não consegui, nunca consegui. Eu ligava para lá e disse, não, professora, a gente não tem dinheiro, mas não é dinheiro que eu quero, eu só quero comentar sobre isso, e nunca consegui. E agora, depois eu desisti. Bom, e aí, então, sexta-feira, para minha surpresa, eu recebi uma telefonema da CAPES, da diretoria da CAPES, me convidando para escrever um artigo sobre as atividades que eu faço nas escolas públicas. Então, eu achei isso muito positivo. Então, eu sempre sou uma pessoa muito esperançosa, eu acho que a esperança tem que andar junto com a gente, e eu jamais, né, vou deixar de ter esperanças, e eu acho que a gente tem que brigar mesmo, tem que brigar e tem que resistir, mas nós temos também que nos unirmos e mostrarmos que nós somos, assim, ó, que nós temos, dentro da universidade, nós temos o que tem de melhor, e não vai ser uma balbúrdia qualquer que vai nos tirar o foco. Nós temos que ter foco e temos que mostrar para a sociedade, olha coisa linda isso, sabe? A pessoa tem que gostar, não é possível não gostar, né, da neurociência, da sociologia, da educação, da área de dentística. Ele trabalha com doença periodontal. Tá, próximo. E aqui é só para terminar com algo bem positivo. Não sei se vocês conhecem, esse é um desenho animado que foi feito aqui no Brasil. E as pessoas não sabem. Esse desenho animado está em Discovery Kids e está em português e inglês. Eu tenho certeza que vocês vão assistir e vão querer voltar a ser criança. Que coisa mais linda. Esse é o show da Luna. A Luna, ela acha que o mundo, a Terra, é um grande laboratório. E ela está ali para aprender. Então ela vai buscando
Tudo ela pergunta, e ela vai buscando, e ela é apaixonada pela ciência. E ela tem um irmãozinho chamado Júpiter, e um outro rapazinho ali que ajuda ela, então eles estão sempre buscando novas descobertas. Então, muitas vezes nossas crianças olhem a galinha pintadinha, ninguém vê a coisa mais linda que foi feita no Brasil, o show da Luna. Então eu gostaria que vocês espalhassem o show da Luna, que vai valorizar o nosso trabalho, né, não meu, do Brasil, e também é um assunto bastante interessante que divulga a ciência. Então eu gostaria de... Passa o próximo. Eu gostaria de agradecer e deixo ali, então, uma parte do Tiago de Mello, né, que diz que fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Nós perdemos todos os horários, mas então vamos, os palestrantes da